Salve, salve! Seja bem-vindo para mais uma aula do professor Rafa. E nessa aula, meu amigo, nessa aula, minha amiga, talvez seja uma das aulas mais importantes em relação à genética mendeliana inteira. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre as conclusões do experimento de Mendel. A gente já conversou quais foram os resultados do experimento de Mendel em vídeos anteriores. E hoje a gente vai conversar um pouco quais foram as conclusões que o Mendel tirou a partir desses resultados. Vamos nessa, vamos dar uma olhada como é que foi essa brincadeira. Então vamos lá, moçada, falar um pouco sobre as conclusões de Mendel em relação ao seu experimento. Fofinhos e fofinhas, a primeira conclusão que a gente vai mencionar aqui nessa brincadeira é em relação lá às características. O Mendel percebeu uma parada importante, tchutchucos, que você vai ter lá nas características observadas nas ervilhas duas possíveis variações. Cada característica vai apresentar para a gente duas variações possíveis. Lembrando, moçada, que essas variações possíveis a gente gostou de chamar de caracteres, né? Isso a gente já conversou um pouco nas aulas anteriores também. Rafa, então isso aqui não é uma grande novidade para a gente, né? Ainda não, rapaz. Saber que as características podem apresentar dois caracteres possíveis não é uma novidade. Mas a novidade é que o Mendel começa a nomear essas possíveis variações. Então o Mendel percebe que existe um caractere dominante. O caractere dominante para Mendel, rapaz, era basicamente aquele caractere que se observa em todas as gerações do experimento. Então, um caractere dominante é aquele que se observa nas 3 gerações, do experimento. Tá, Rafa, ok. Caractere dominante eu vou observar nas 3 gerações. Porém, a gente vai ter também, além do caractere dominante, a gente vai observar também o caractere recessivo. Ah, Rafa, é mesmo? É aquele caractere que entra em recesso, né? O caractere recessivo, ele entra, olha que legal isso, rapaziada, em recesso. Ele entra em recesso na geração que o Mendel chamou de geração F1. Lembrando que a geração F1 é composta pelos híbridos, que são, né, o resultado do cruzamento entre os puros na geração parental. Quer outra coisa legal que o Mendel também observou, rapaz? Que cada característica, olha só isso aqui, moçada, cada característica vai ser determinada, olha que legal, determinada por um par de fatores. Espera aí que a gente vai melhorar essa conversa. Rafa, o que são fatores? Então, rapaziada, na primeira aula de genética mendeliana que a gente teve, a aula 1, a gente conversou que fatores, na época do Mendel, era alguma coisa que eu não saberia explicar que determinaria características, né? Se você perguntasse para a galera lá da época do Mendel, o que são fatores, a galera ia falar assim, ó, não sei, só sei que foi assim. Então os fatores não eram uma coisa que o Mendel criou, né? Os fatores eram ideias que já existiam naquela época, mas a novidade é que o Mendel começa a imaginar que, ao contrário do que se acreditava na época,
cada característica vai ser determinado, na verdade, por um par de fatores. E aí, nesse caso, moçada, de onde a gente recebe esse par? Obviamente, né, esses fatores eles são recebidos a partir dos gametas masculinos e feminino. Então, vai ser recebido por meio dos gametas masculinos e femininos. Na hora, obviamente, né, da fecundação. Durante lá, moçada, a fecundação aqui na brincadeira. E em relação aos fatores, o Mendel percebe que cada tipo de fator está relacionado com uma determinada característica. Então a gente menciona que cada tipo de fator determina uma característica. Então vamos entender melhor como é que vai funcionar essa confusão toda aqui, né? Cada fator determina uma característica, né? Uma característica. Rafa, me dá um exemplo aí de um tipo de fator que determina uma característica. A gente não está falando sobre a cor da flor, né? Então vamos imaginar que existe um fator chamado de fator F. E esses fatores, inclusive, eles são nomeados com as letras do alfabeto. Então vamos imaginar que existe um tal de um fator F e que esse fator F determina a cor da flor. Mas o Mendel também estudou, rapaziada, várias outras características. Além da cor da flor, o Mendel estudou também a cor da ervilha. Então vamos imaginar que um fator, sei lá, vamos chamar aqui, vou botar qualquer letra, moçada, isso aqui não importa muito. Vamos botar fator E. É de que, Rafa? É de ervilha, né? O fator E, ele determina a cor da ervilha e por aí vai. Rafa, então, para todas as características que o Mendel analisou, existiria um fator que iria estar relacionado com essa característica? Exatamente, tchutchucos. O Mendel acreditava que cada fator estaria relacionado com um determinado de característica, né? Cada característica teria o seu próprio fator lá na hora da determinação, tá? Mas eu penso que, poxa, se cada característica apresenta duas variações, né? Se cada característica, ó, rapaziada, pode apresentar duas variações, é porque muito provavelmente esses fatores também apresentam variações. E aí o Mendel percebe que cada fator pode apresentar duas variações possíveis. E aí o mais legal disso é que essas variações possíveis iriam estar relacionados com a determinação dos caracteres dominantes e dos caracteres recessivos. E aí o Mendel chamou assim, ó, olha que fácil, rapaziada. O Mendel chamou de fator dominante. Rafa, o fator dominante é o quê? É uma variação daquele determinado fator que determina o caractere dominante. Eu acho que eu estou entendendo agora, Rafa. Homem, é muito fácil, fofinho. Olha que legal isso aqui pra gente, ó. O fator dominante determina o caractere dominante. Uma coisa importante aqui pra gente é que ele sempre vai ser escrito com uma letra maiúscula.
Então, se você escolheu a letra A para determinado fator, o fator dominante, portanto, vai ser escrito com a letra maiúscula. Se você escolheu a letra B, o fator dominante vai ser representado pela letra maiúscula, tá? E, obviamente, fofinhos, se a gente tem um fator dominante, eu também vou apresentar um fator recessivo. Rafa, deixa eu ver se eu consigo adivinhar. O fator recessivo, ele determina o caractere recessivo, é isso mesmo? É isso mesmo, tchutchucos. Então, ele vai lá e determina o caractere recessivo. Ah, Rafa, eu tô quase entendendo. Eu acho que se você me desse um exemplo, talvez eu entendesse melhor. Deixa eu te mostrar esse exemplo, olha que legal. Vamos imaginar o exemplo do fator F. O fator F, Rafa, aquele que determina a cor da flor, né? O fator F apresenta duas versões possíveis. O fator F apresenta duas versões diferentes. Eu vou lembrar para você que uma dessas versões, moçada, vai ser a dominante. A versão dominante de F, vamos representar por F maiúsculo. Aí agora a gente vai poder chamar assim, ó, de versão dominante do fator F, podemos chamar de F dominante, ou podemos chamar de Fzão. Fzão foi o termo, né, que mais se enquadrou aí nas aulas de biologia, então a gente vai chamar ele assim, de Fzão. O que o Fzão faz? Ele determina o caractere dominante. Qual é o caractere dominante para a cor da flor? O caractere dominante para a cor da flor, a gente estudou nas aulas passadas, era a flor roxa. Então, o Fzão, ele determina a flor roxa. Tranquilo isso aqui pra gente, né, fofinhos? Outra coisa, existe uma segunda versão do Fzão, que é a versão recessiva. A gente vai representar pela letra F minúscula, também conhecido pela alcunha de Fzinho. Resultado, moçada, o Fzinho, ele vai lá determinar o caractere recessivo, né? Porque os fatores recessivos fazem isso. Eles determinam o caractere recessivo. Qual que é o caractere recessivo relacionado à cor da flor? O caractere recessivo relacionado à cor da flor é a flor branca. É verdade. Então a gente menciona que o Fzinho determina a flor branca. Rafa, peraí, acho que eu estou começando a entender. Então você tem o mesmo fator, que é o fator F, apresentando duas versões possíveis. Uma versão dominante e uma versão recessiva. É isso mesmo? É isso mesmo, tchutchucos. Agora, uma outra coisa legal que o Mendel também observou e que ele também trabalhou aqui como sendo uma conclusão. Olha só, moçada. Além de tudo isso que a gente brincou, a gente vai mencionar o seguinte, ó, uma outra característica, outro pensamento importante do Mendel. O Mendel percebeu o seguinte, rapaz, que o fator dominante, ele pode se expressar tanto em dose dupla, como também em dose única. Eita, Rafa, vamos ver como é que funciona isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui bem gostosinho para você, ó. O fator dominante, ele se manifesta tanto em dose dupla, quanto em dose única. Rafa, o que isso significa dizer? Isso significa dizer que nós apresentamos um par de fatores e se esse par de fatores ambos forem dominantes, a gente vai expressar
o caractere dominante, né? Então, se eu tiver, por exemplo, um fator para a cor da flor dominante e o segundo fator para a cor da flor também for dominante, então aqui não tem o que fazer, né, rapaziada? Aqui vai se manifestar o caractere flor roxa, que no caso é o caractere dominante, tá? Agora, quando eu tenho apenas um fator dominante e um recessivo, por exemplo, perceba que aqui, ó, eu estou em dose única. Em dose única, quem se manifesta? O caractere dominante. Então, quem vai se manifestar aqui é o caractere flor roxa. Ah, tá, Rafa. Então, resumindo, basta um fator dominante que o caractere dominante se manifesta. É isso mesmo? É isso mesmo, fofinhos. Uma outra coisa legal que ele percebeu, rapaziada, é que o fator recessivo só se manifesta em dose dupla. Rafa, então significa dizer que para o caractere recessivo se manifestar obrigatoriamente eu tenho que ter uma dupla de fatores recessivos? Será que é isso? Com certeza é isso, né, fofinhos? Com certeza é isso na brincadeira. Vamos dar uma olhada como é que vai ficar esse lance, né? Então, olha que legal, rapaziada. Colocando o exemplo aí da cor da flor, então a gente vai ter, se o indivíduo tiver duas versões recessivas daquele fator, só nesse momento em que a gente vai manifestar o caractere recessivo, que no caso aqui vai ser o caractere da flor branca, tá? E aí eu queria que a gente voltasse algumas aulas atrás e lembrasse de um negócio. Eu lembro que eu falei para você que a flor roxa ela poderia ser pura ou ela poderia ser híbrida, enquanto que a flor branca ela só poderia ser puro. E agora eu já começo a introduzir o conceito de puro e híbrido. Eita, Rafa, até que enfim chegou nesse ponto para a gente explicar aquele conteúdo lá de trás. Então, quando a gente fala em caractere puro, daqui para frente, a gente vai dizer o seguinte: caractere puro é aquele que é determinado. Caractere puro, daqui para frente eu vou ter o seguinte, ó, é o caractere que é determinado por um par de fatores iguais. Eita, Rafa, me dá exemplo aí. Ó, eu vou lembrar para você o seguinte: eu posso ter um indivíduo com dois fatores dominantes manifestando o caractere flor roxa, então eu vou dizer que ele é roxo puro porque os dois fatores são iguais. Agora, se eu tenho dois recessivos aqui na brincadeira, eu vou determinar o caractere flor branca e como os dois são iguais, eu vou ter flor branca pura. Importante a gente mencionar o seguinte, ó, que o caractere recessivo, a gente já mencionou lá atrás, mas eu vou reforçar aqui, ó. O caractere recessivo é sempre puro. Rafa, mas por que ele é sempre puro? É porque o caractere recessivo, ele só se manifesta em dose dupla. Então, só existe essa configuração aqui possível lá para determinar um caractere recessivo, que é você ter dois recessivos. Se tu tem dois recessivos, você tem dois fatores iguais, então você acaba sendo um organismo puro para aquele fator, tá? Uma outra coisa legal que a gente vai mencionar em relação ao caractere híbrido. Caractere híbrido, olha só, gente, caractere híbrido aqui para nós. O caractere híbrido, bem tranquilo para a gente, vai ser um caractere determinado
vai ser determinado por um par de fatores diferentes. Então, se o indivíduo for assim, vamos botar um exemplo aqui bem legal para ficar bem gostoso aqui o nosso bate-papo. Se o indivíduo for assim, tchutchucos, se ele tiver para o fator F uma versão dominante e uma versão recessiva, qual é o caractere que vai se manifestar? Ah, Rafa, essa foi fácil, né? Quem vai se manifestar é o caráter dominante. Porém, eu vou ter um caráter dominante híbrido. Eu vou ter flor roxa híbrida. Por isso que, moçada, o caráter dominante ele pode se manifestar da sua forma pura, mas também pode se manifestar da sua forma híbrida. E a última conclusão importante que o Mendel tirou é em relação à formação dos gametas na hora de fazer amor. O Mendel percebeu, rapaziada, que o indivíduo adulto apresenta um par de fatores, mas na hora que ele vai brincar de produzir gametas, esse par de fatores se separam e aí você vai acabar produzindo gametas com apenas um fator de cada tipo. Então a gente vai mencionar que o Mendel também percebeu que durante a formação dos gametas, você vai ter a separação dos fatores. Ocorre a separação dos fatores, resultando, portanto, em gametas com apenas um fator de cada tipo. Ah, tá, Rafa, vamos ver aí então, né? Vamos ver os exemplinhos aí para ficar gostoso pra gente, né? Então vou colocar aqui, o adulto, certo? E aqui eu vou botar o gameta que ele produz. Na verdade, vou botar os gametas que ele produz. Então, imagina que esse adulto é dominante, né? Ele é puro dominante aqui na brincadeira. Quando ele for fabricar os seus gametas, o que vai acontecer? Ele vai separar esse par de fatores, eles serão separados, e aí você vai produzir um gameta com um fator dominante, outro gameta com um fator dominante. Ah, tá, entendi, Rafa. Agora, se o camarada for assim, moçada, híbrido, né? Se ele for híbrido aí na brincadeira, na hora que ele for separar os fatores para produzir gametas, ele vai produzir alguns gametas com o Fzão dominante, alguns gametas com o Fzinho recessivo. Então ele pode produzir gametas diferentes, né? E por último, fofinhos, a gente lembra, se eu for puro recessivo, na hora de fabricar os gametas, esses fatores se separam, você vai produzir alguns gametas com o F recessivo, alguns gametas com o F recessivo. Então eu tenho todas essas possibilidades aqui, dependendo da minha configuração dos meus fatores, tá? E por último, para encerrar essa aula, que foi um pouco mais longa do que o normal, mas como eu falei para vocês, é uma das aulas mais importantes da genética inteira, a gente vai comentar lá, moçada, em relação à fecundação. O Mendel percebeu que o indivíduo adulto vai ser capaz de produzir gametas e em algum momento esses gametas vão se fecundar e os fatores irão se reunir nos descendentes. Então, o último grande ponto dessa nossa brincadeira é que o Mendel percebe que os fatores voltam a se reunir nos descendentes após a fecundação. Rafa, peraí, deixa eu ver se eu entendi aqui a brincadeira. Eu tava lá, o adulto bem tranquilo e pá,
fez os gametas. Aí quando ele faz os gametas, os fatores se separam, é isso mesmo? Estava juntinho no adulto, no gameta separou, é isso mesmo? É isso mesmo. Mas e na hora que ele for lá fazer amor e tal, na hora que os gametas se encontrarem, os fatores voltam a se reunir nos descendentes, fator do papai, fator da mamãe, voltam a formar um par, uma dupla no tchutchuco? É isso mesmo, tchutchus. Então imagina só a seguinte situação agora. Imagina que você vai ter os gametas aqui e aqui do lado a gente vai ter os descendentes formados a partir dessa fecundação. Então imagina que eu tenho aqui um gameta do pai com o fator dominante, gameta da mãe com o fator dominante. Rafa vai fecundar, né? Vai fecundar. Eu vou formar um descendente com Fzão do pai, Fzão da mãe. Ah, então é por isso que o descendente tem uma dupla de fatores. É por isso, tchutchus. Ele tem uma dupla porque ele foi formado a partir da fecundação. Outra situação, você tem lá fator dominante do pai, fator recessivo no gameta feminino. Juntou os dois aqui na brincadeira. Ah, Rafa, então vai dar um indivíduo assim, ó. Fzão do pai, Fzinho da mãe. Exatamente isso, né, tchutchus? E por último, a gente tem a possibilidade de o gameta paterno apresentar um fator recessivo, gameta materno apresentar fator recessivo também. Isso daria origem a um descendente com dois fatores recessivos. Lembre-se que, dependendo da dupla de fatores que esses descendentes herdam, isso vai determinar as características que esse indivíduo vai apresentar na fase adulta. Lembrando que a gente vai ter com dois fatores iguais, dominantes, ele vai ser dominante puro, com um fator dominante e um recessivo, ele vai ser dominante híbrido, e lá no final aqui, com dois fatores recessivos, ele vai ser um indivíduo com caractere recessivo, e o caractere recessivo é sempre puro, porque os dois fatores são sempre iguais. Falou, fofinhos? Então isso aqui é uma base gigante, uma ideia do caramba, né, que o Mendel desenvolveu. Foram necessários 20 anos de observação dos resultados, anotações, intuições, né, criação de hipóteses para o Mendel levantar todas essas ideias. Na próxima aula a gente vai fazer a comprovação do pensamento de Mendel. A gente vai pegar todas essas informações aqui e vai jogar no experimento dele para ver se isso aqui faz algum sentido. No mais, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Falou!